Isso aqui é um ar-condicionado convencional, on-off, da Midea Carrier. E a Midea Carrier, ela indica um superaquecimento ideal de 5 a 7, mas podendo ser até um valor aceitável de 4 a 9. Então, superaquecimento. O indicado, na hora de fazer uma carga de fluido refrigerante, é que a gente faça por massa, por balança, por peso. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Quando é numa instalação zero, a gente consegue fazer essa instalação fazendo a carga por massa, por balanço, porque a gente tem a indicação da quantidade que vem de fluido refrigerante na máquina até tantos metros de linha. E se por acaso tiver uma quantidade de metros excedente, já tem no manual quantos gramas a gente precisa adicionar a cada metro excedente. Só que o que acontece? Tem situações em que a gente não consegue saber qual é o comprimento máximo da linha. Principalmente quando a gente tem equipamentos que a gente vai fazer manutenção corretiva. Chegou para fazer um reparo de vazamento no equipamento, a gente tem que saber qual é o tamanho da linha se quiser dar carga de gás por massa. E além disso, a gente também precisa fazer o quê? Baixar o manual do equipamento para poder saber esse equipamento, qual é a carga de refrigerante que ele vem, até quantos metros de linha e quanto é excedente. E muitas das vezes a gente não consegue, medir, saber quantos metros tem no total aquela linha. Então o mais indicado é, nesses casos, fazer a carga de fluido refrigerante pelo superaquecimento. Superaquecimento o que é? É a diferença de temperatura entre a linha de sucção, a temperatura de sucção, no caso vai precisar de um termômetro. Pode ser um termômetro desse, pode ser um termômetro penta. Se tiver um manifold digital, melhor ainda, que não vai precisar fazer conta, mas com um termômetrozinho desse aqui já dá para fazer. Olha só o termômetro que eu estou. O termômetro aqui está conectado na linha de sucção a mais ou menos uns 15 centímetros antes de chegar ao condensador. Linha de sucção, aqui ó. Está batendo 19 graus, 18,9. O superaquecimento é a diferença entre essa temperatura e a temperatura de evaporação. No caso, pessoal, eu preciso primeiramente aqui, ó, antes de medir essa pressão, fazer o ajuste do meu manômetro. Olha só como é que está o meu manômetro. Ele está aqui com quase 5 PSI. Então, olha só como é que está, quase 5 PSI. Então, sempre confere como é que está o seu manômetro. Ele tem que estar ajustado no zero. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou precisar ajustar o meu manômetro. Olha só como é que ele já está. Tá vendo? Eu preciso ajustar para quê? Para a pressão de zero manométrica. Então, ele vai estar ajustado para o zero. Sempre olhe isso aqui, porque isso aqui pode ocasionar um erro na hora da medida. Bom, então, eu venho aqui, abrir o meu manômetro, vou ajustar o zero. Ok? Ó. Ajustei o zero, agora sim eu vou poder fazer a utilização. Se eu estivesse usando ele direto, ia me dar erro de medida. Eu ia ver uma determinada pressão, porém com erro. Então estava com 5 PSI aqui já a mais. Agora sim eu vou conectar a mangueira de baixo aqui. Lembrando, pessoal, que independente da cor da mangueira, ó, a mangueira aqui, ela está vermelha. Não significa que eu só posso utilizar ela na alta não, tá bom? Posso utilizar ela também aqui para medir a baixa. Sempre verificar isso aqui, a válvula. Olha só como é que ela está, toda para fora. O pino da mangueira está todo para fora. Se eu tentar adicionar essa mangueira dessa forma ali, o que vai acontecer? Antes da borrachinha de vedação encostar ali no flange, já vai acionar o pino da Shiride, já vai começar a vazar. Olha só como é que vaza. Ó, quando eu encosto, ó, encostei. Ó, tá vendo? Porque o pino da mangueira ele está muito para fora. Então eu preciso o quê? Ajustar. O ideal é com a tampinha de uma válvula Shiride. Como eu não estou aqui no momento, vou fazer aqui com o alicate. Ó. Apertar mais para dentro. Viu só como está muito para fora? Então ajusta isso aqui. O Leandro está perguntando se ele pode usar um manômetro ruim, mas com amperímetro. Não, o amperímetro ele é uma das formas da gente conferir se está dentro da corrente elétrica informada pelo equipamento. Só que o amperímetro, a corrente elétrica, ela sofre alteração com muitos fatores. Por exemplo, a corrente elétrica, se tiver uma baixa tensão, a corrente tende a ser maior. Outra coisa, a corrente elétrica informada na placa do equipamento, ela nem sempre você vai encontrar esse valor. Geralmente vai encontrar um valor um pouco abaixo da corrente elétrica informada na placa. A tampa está por aí? Mostra só qual é a corrente. Eu vou medir aqui a corrente, pessoal, vocês verem essa diferença. Vamos lá. Corrente elétrica aqui informada pelo equipamento, pelo fabricante,
é de, vamos lá, 5,5 ampere. 5,5 ampere é a corrente elétrica. Agora deixa eu medir, meu multímetro na corrente elétrica, deixa eu medir. 3,5. Se você quiser utilizar a corrente elétrica como base, você vai adicionar excesso de fluido refrigerante. Então o que vai acontecer? Vai ter refrigerante demais, porque vai tentar chegar àquele 5,5, vai adicionar uma carga incorreta. Tá bom? Então não utilize a corrente elétrica como forma de carga de gás. A corrente elétrica tem que ser utilizada para você verificar se o equipamento não está com problema. Se por acaso a corrente elétrica estiver maior do que aquele valor, indica um problema do equipamento. Pode ser queda de tensão, pode ser sujeira no condensador e assim por diante. Continuando o superaquecimento, mediu com o termômetro a linha de sucção, vai verificar a pressão de sucção e vai fazer o que? A conversão dessa pressão em temperatura. Você pode usar um aplicativo, pode usar uma régua pressão-temperatura ou pode usar também o próprio manômetro. Dá uma olhada aí, por favor, no aplicativo. Olha só que no manômetro já tem a tabela de temperatura. Aqui a escala de pressão em quilograma força por centímetro quadrado. Aqui na parte interna a pressão em PSI. E aqui tem outras escalas na parte de dentro. Aqui mostra R134A, 404A. Na escala em azul, é a temperatura do 134 e do 404. Em vermelho, mostra do R22 e R12. Em vermelho por fora, é do R22. Nesse ponto aqui está dando 62 PSI, que está me indicando aqui uma temperatura, verificar aqui, uma temperatura de quase 2 graus Celsius. Quanto é que deu aí na tabela? É o aplicativo pressão-temperatura. É necessário ter sempre o aplicativo pressão-temperatura? Pressão-temperatura para você fazer refrigerante slider ou pressão-temperatura. Tem o aplicativo? Pronto, 62 PSI. Vou verificar aqui qual é essa temperatura. 62 PSI. Vamos lá. R22. Vem na tabela aqui do R22. Está a pressão manométrica, tudo ok, certinho. 62 PSI. 62. 1,86. Vamos aqui para 2 graus Celsius, tá bom? Vamos arredondar para 2 graus Celsius. E agora fazer o superaquecimento. Superaquecimento é a temperatura de retorno, temperatura de sucção, 19, menos a temperatura de evaporação, que no caso está dando 2 graus Celsius. 19 menos 2 graus Celsius. 19 menos 2 está dando um valor de 17. 17 está sendo o superaquecimento total. E como esse fabricante, a Midea Carri, indica um valor aceitável de 4 a 9, isso está indicando que o superaquecimento está muito alto. Está muito alto esse superaquecimento. O valor indicado de superaquecimento sempre tem que ser do fabricante. Sempre tem que ser o do manual do fabricante. Então, nesse caso, superaquecimento alto está indicando falta de fluido refrigerante nesse caso. Então, tem que adicionar mais fluido refrigerante. No caso aqui, o R22, posso adicionar a carga em forma de vapor mesmo, já que ele não é uma mistura, e vou adicionar mais refrigerante. Olha só o que acontece quando a gente adiciona mais refrigerante. A pressão de sucção aumenta, né? Ó, adicionei um pouco, a pressão de sucção aumenta. Se a pressão de sucção aumenta, o que está aumentando junto? A temperatura de evaporação. Quanto está a pressão dele? Agora ficou em 68 PSI. Só que espera um pouquinho estabilizar, caso que o equipamento em funcionamento, tende a haver uma demorazinha na parte da estabilização da pressão. Se tiver um manifold digital, isso facilita. Ele não vai parar, ele vai dar uma pequena oscilação e vai ficar uma determinada pressão aqui. Então, espero pelo menos estabilizar essa pressão. Vamos lá, 68 PSI. Conforme eu adiciono fluido refrigerante, o que acontece? Aumenta a pressão de sucção, com isso, aumentando a temperatura de evaporação. Aumentando a temperatura de evaporação, também acontece um outro fator. Começa a baixar também a temperatura de sucção. Está vendo a temperatura de sucção? Aqui passou para 68 PSI, 4,23, 4 graus e meio, mais ou menos, né? Vamos arredondar, 4 graus e meio. Para facilitar a conta, vou arredondar aqui para 5 graus, pessoal, que é o equivalente a mais ou menos 70 PSI.
do R22, 5 graus. E aqui está com 17. Agora é 17 menos 5. 17 menos 5 é igual a 12, certo? Então já entrou dentro do que o fabricante diz que pode ser até aceitável. 4 a 12, né? 4 a 9 é aceitável? Então ainda falta um pouquinho de refrigerante. O fabricante diz, pelo manual, aceitável de 4 a 9. Então ainda está faltando um pouquinho de fluido refrigerante. Esse condensador aqui é um condensador que já está bastante baleado, tá? Esse superaquecimento ele é feito com todas as condições normais do equipamento. Condensador limpo, em boas condições, evaporador limpo, ventilador tudo ok. Então eu vou adicionar mais um pouquinho até chegar na faixa indicada pelo fabricante. Sempre que eu adiciono o fluido refrigerante, aumenta a temperatura de sucção e abaixa a temperatura de retorno. Com isso, reduzindo a diferença entre a temperatura de sucção e a temperatura de evaporação. Vou adicionar um pouquinho mais. Na verdade, ele estava até um pouquinho mais baixo, que eu não esperei estabilizar. Outra coisa que influencia é a qualidade do fluido refrigerante. Refrigerante, de preferência, ser um de qualidade, não comprar refrigerante de qualquer descartável, esses que a gente compra a varejo, de qualquer marca. Eu gosto de usar uma marca específica, entendeu? Que é a antiga do pão, Quemus, gosto de usar sempre ele, mas tem situações que às vezes a gente não consegue. E a gente pensa que é besteira, pessoal, mas às vezes a gente acha uma diferença tremenda na hora de fazer a utilização. Já peguei um equipamento, um Consul, fui fazer a carga de fluido refrigerante, equipamento novo, a linha era grande, fui fazer carga adicional e só bateu o rendimento, o superaquecimento e também o delta do insuflamento e retorno, só bateu um bom valor quando ficou em 80 PSI a pressão de sucção. Então, quer dizer, muitas das vezes a gente acha que pode ser que não tenha que ficar o equipamento a essa pressão, mas a qualidade do fluido refrigerante também pode influenciar nessas pressões. Então, o indicado é sempre trabalhar com um tipo de fluido refrigerante que não te cause problema. E aí, ao longo do tempo de profissão, você vai adquirindo experiência e vai vendo qual fluido refrigerante você tem melhor rendimento. E você só vai saber disso fazendo medições, medindo superaquecimento, medindo o diferencial entre insuflamento e retorno, vendo se está batendo também nos padrões do fabricante. Um bom valor é que fique pelo menos acima de 10 graus a diferença de insuflamento e retorno. Uma coisa que é importante também verificar, pessoal, é o seguinte: isolamento térmico. Porque o que acontece? O superaquecimento ele vai sofrer interferência se você tiver um isolamento ruim. O isolamento vai garantir que o refrigerante não ganhe mais calor depois de sair do evaporador. Saiu do evaporador, a linha de sucção, ele não pode ganhar calor no caminho. Infelizmente não tem como evitar que ganhe totalmente, 100%, isolamento 100% não tem. Mas a gente tem que ter um bom isolamento para que seja o mínimo possível esse superaquecimento inútil. Então é um superaquecimento que está sofrendo fluido refrigerante que não tem trabalho algum. Então tem que estar bem isolado, não pode ter pontos assim, ó, amassando aqui o isolamento, não pode ter pontos abertos dessa forma, ó. Tem que estar de preferência colado e bem isolado para não sofrer o quê? Aquecimento externo nesse fluido refrigerante. Pronto, agora vai bater certinho, 73 PSI, 73 e 11 graus. 73, 6 graus, vamos considerar 6 graus e aqui 11 graus. 11 menos 6, eu estou ruim de conta, hein? 5, obrigado. 5. Se o fabricante indica de 5 a 7, aceitável até de 4 a 9, está ok, está show de bola. Nesse caso, o ideal sempre é aguardar um tempinho a mais, pessoal, esse superaquecimento. Aguardar um pouquinho a mais, porque vai estabilizar aqui a pressão, vai estabilizar também a temperatura de sucção. Então, nesse caso, já está com superaquecimento, show, beleza? Não vou fazer mais nada. Então, já foi demonstrado aqui, deu para entender o que é o superaquecimento. O ideal é sempre bater esse superaquecimento em conjunto, se possível, com o diferencial entre insuflamento e retorno da máquina. Insuflamento e retorno é a diferença entre quanto ar que está jogando e o que está retornando para a máquina. Sempre bater esse diferencial em conjunto, de preferência. Quanto mais informações tiver do equipamento, não é esse carregador aqui mesmo, só inverter a posição, não. Espera aí, pessoal. 10% de carga, então terminar rapidinho isso aqui.
Então, o ideal é quanto mais informação a gente tiver do nosso paciente, melhor, tá bom? Então, diferencial, insuflamento e retorno, superaquecimento. Agora, fazer o recolhimento rapidamente. A gente faz o quê? Linha de expansão. Muita gente acaba achando que essa linha aqui, ó, mais fina, é linha de descarga, mas na verdade é a linha de expansão. O que acontece? Nos split de pequeno porte, a expansão é aqui na parte de dentro do condensador. Então o que acontece? Após o dispositivo de expansão, é linha de expansão, não é linha de descarga. Então por esse motivo que essa tubulação mais fina, ela precisa também ser isolada e muito bem isolada. Nesse caso aqui não está isolada totalmente, só isolaram daqui para frente. Com isso, o refrigerante já está ganhando calor nesse ponto, tem que estar bem isolado. Agora fazer o recolhimento fluido refrigerante. Primeira formação, equipamentos com R410A, só é indicado fazer o recolhimento com uma recolhedora. O fabricante indica não fazer o recolhimento com o compressor não usar ele para fazer o recolhimento fluido refrigerante, principalmente porque há o risco em equipamentos inverter de ocasionar um acidente. Então evite fazer o recolhimento, principalmente quando não se sabe quem fez a instalação, se deixou vazamento, se fez realmente um vácuo correto. Então não fazer com o R410, não é indicado. Equipamento on-off nunca teve problema, mas eu evito também fazer certos recolhimentos, tá bom? Mas o recolhimento é feito da seguinte forma: primeiro, fecha-se a linha de líquido. Quando eu fechar a linha de líquido, a pressão de sucção vai começar a cair. Por quê? O compressor é uma bomba de calor. Ele puxa desse ponto e está jogando por esse. Quando eu fechar o ponto que ele está jogando, aonde ele puxa não vai ter mais fluido refrigerante. Então ele vai tender a recolher, puxar todo o refrigerante e guardar no condensador. Então eu vou fechar aqui a linha de expansão. Não vai mais fluido refrigerante para o evaporador e ele vai recolher. Eu tenho que ficar atento para que eu desligue o sistema quando ele atingir 0 PSI, quando ele recolher todo o fluido refrigerante. E fechar, nesse momento, rapidamente a linha de sucção e desligar o aparelho. Então, eu vou fazer da seguinte forma: já deixo um pouquinho fechado a linha de sucção. Já que eu estou sozinho, para facilitar a minha vida, eu preparei esse meu recurso técnico aqui, para poder fechar rapidamente. Deixa eu ver se está na posição de fechar. Tá na posição de fechar. Já preparei esse meu recurso técnico aqui, já deixo um na parafusadeira, sempre eu uso. E esse aqui eu vou fechar a linha de expansão. Só que antes eu preciso pegar o controle remoto do aparelho. Só que quando você está trabalhando sozinho, o que acontece? Você não tem, às vezes, como gritar para o ajudante ou não tem como pegar o controle. Então o que eu faço? Numa máquina como essa, não há necessidade de eu pedir uma ajuda de um ajudante. Por quê? Eu tenho alimentação por esse ponto. Eu tenho aqui eu vou desligar o compressor da seguinte forma: eu vou cortar, puxar aqui, ó, o cabo que manda a fase para o capacitor. Essa fase aqui, esse branco, está recebendo do azul, já manda para o capacitor para ligar tanto o compressor quanto o ventilador. Então só eu puxar aqui eu já desligo o compressor. Então bem simples, sem eu precisar estar acionando o ajudante. Vamos lá, fazer o procedimento. Olha só, rapidinho. Tomara que não caia uma ligação justamente agora. Vou fechar a linha de expansão, olha a pressão de sucção como vai começar a cair. Ó, fechei, confere se está bem fechadinho, fechadinho. Venho até aqui, fechei, puxei. Confiro se realmente está bem apertado. Aqui também. Já posso fazer o procedimento de retirada da máquina.